Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje recebemos a presidente do Hospital Stella Maris, irmã Vitória Nazaré. Vamos falar um pouco dos desafios da nova gestão, falar também das dívidas do hospital, da situação difícil do Stella Maris, muitos moradores de Guarulhos preocupados com a situação. E, claro, conhecer também a história de vida dessa missionária que veio para Guarulhos aqui há mais de 50 anos. Esse é o bate-papo que você vai conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ponto de Vista, volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de Vista já de volta, então. Hoje a gente conversa aqui com a presidente do Hospital Stella Maris, irmã Vitória Nazaré. Irmã, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e ter vindo hoje ao nosso Ponto de Vista. Isso vai ser bom para nós também, porque aí a gente vai poder expor um pouquinho daquilo que a gente vem passando. Então, a gente vai esclarecer essa situação ao longo do programa, mas antes eu queria que a senhora contasse um pouco da história do Hospital Stella Maris. Afinal, a senhora viu o hospital ser construído, né? Quase do começo. Foi, isso é verdade. Quando eu cheguei aqui em Guarulhos, o hospital estava mais ou menos com 1 ano de existência, porque como ele abriu em março de 65, e eu cheguei, praticamente entrei na congregação em dezembro de 66, janeiro de 67 eu estava aqui também no Stella Maris, já iniciando com eles aqui na congregação. Mas como foi a construção do hospital? A senhora lembra? Lembro muito reformando, bem. Levantando as paredes? Muito bem, lembro muito bem. Até onde existe hoje o prédio, né, principal, que é o hospital, lá era um lugar onde nós que entramos na congregação, todo mundo da mesma idade, nós tínhamos nossos 15, 16 anos, a gente andava de bicicleta lá no meio dos eucaliptos, onde é o hospital hoje. Então, em 72... Quer dizer, não tinha nada, era só árvore, então. Era só árvore, né? Era um lugar onde a gente brincava. E em 71, mais ou menos, 69, 71, a gente tem até hoje a fotografia de quando derrubou os eucaliptos e a gente fez uma fotografia lá para a bênção do terreno com o Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, que era o bispo de Campinas, e como fundador da congregação. Então, ele estava no dia da bênção do terreno. Tinha um outro padre, o padre Mota, que também estava na época. E dali para frente a gente começou a construção. E praticamente a gente foi assim acompanhando desde os alicerces. E a gente andava no meio da construção para poder acompanhar. Então, os primeiros passos do Hospital Stella Maris, do prédio hoje, que está na rua Maria Cândida Pereira, a gente viu desde os principais passos da construção do prédio. E aí cresceu bastante e hoje são 2 prédios, não é isso? Hoje é um conjunto de prédios, porque tem a parte do ambulatório, tem uma outra parte que é interna, né, entre o ambulatório e o hospital, a construção antiga, onde tem a igreja, ali na rua Stella Maris. Tem o outro prédio que é o dormitório das irmãs. E tem o prédio da UTI, que fica entre o prédio das irmãs, né, o dormitório das irmãs, o prédio principal, da rua Stella Maris, o prédio da UTI, que está entre os 2 prédios, o prédio da rua Maria Cândida com o prédio da rua Stella Maris.
Quer dizer, só por isso, só pela estrutura física, já dá para a gente ter noção da importância que o hospital tem para a cidade, né? Então, antes da gente entrar na gestão mesmo, porque é uma coisa que preocupa muita gente e é alvo, inclusive, aqui dos assuntos, dos debates dos vereadores aqui em muitas sessões, né? Da gestão do Stella Maris, das dificuldades pelas quais o hospital passa, é importante a gente citar um pouco, então, as especialidades que o hospital tem hoje, atende hoje e quantidade de pacientes que passam por lá, para a gente ter a noção do tamanho que representa isso para a cidade. Então, o hospital hoje ele atende nas diversas especialidades, menos a maternidade que fechou ano passado, em agosto. Mas são um atendimento em média mensais, de uma média mensal de 2.500 pacientes que a gente atende lá. 2.500 atendimentos por mês. Exatamente. Então, quer dizer, não é pouca coisa. Não né? é pouca coisa. E aí, a senhora assumiu a gestão no início desse ano. E que herança a senhora pegou da gestão anterior? Ai, confesso que é um pouco triste, viu? Porque a gente que acompanhou o hospital desde o início do prédio, desde o início da situação, é lógico que para falar da situação do hospital hoje a gente envolve uma série de problemas que vem acontecendo na área de saúde nesses últimos anos. Porque na época que a gente abriu o hospital, era muito mais fácil de se trabalhar. Embora as dificuldades, a tecnologia não era tão eficiente como hoje, então a gente tinha, assim, dificuldades, mas era mais fácil de trabalhar na área de saúde do que hoje. Hoje envolve muitas tecnologias e pouco dinheiro, vamos assim dizer, né? Pelo menos a saúde aqui no Brasil está ruim demais. Mas não devia ser o contrário, não, irmã Vitória? Já que com o passar dos anos as cidades vão enriquecendo, as pessoas tendem a melhorar de vida, tendem a também construírem mais riquezas, não deveria se ter mais dinheiro para investir na saúde? Deveria. E eu acho que até na área de quem tem dinheiro é bom, porque particular ainda dá para se tocar bem. Mas na área de filantropia, mesmo na saúde pública, está muito ruim. Mas por que a senhora disse que antes era mais fácil? Porque eu acho que talvez, eu não sou muito ligada à área econômica financeira, não tenho conhecimento nessa área, mas penso que o país já teve muito melhor nesse campo. Em campo financeiro, por exemplo, a vida antigamente era mais rendosa, a vida não era tão difícil como hoje. Talvez o poder aquisitivo fosse maior, você acha? Provavelmente. Eu acho que o poder aquisitivo da população, de uma maneira geral, era melhor. Então, você tocava melhor. E qual foi o tamanho do susto que você teve quando você assumiu? Você falou que ficou bastante triste com a situação. Porque... Você assumiu no início desse ano. E aí, a irmã Vitória, claro, depois de ter acompanhado toda a história do hospital, ter vivido lá no hospital, ter vivido próximo ao hospital, mas assumir a presidência envolve a gestão. E aí tem que assinar lá a papelada, tomar conta da situação. Qual foi o tamanho do susto que a senhora levou quando assumiu a gestão? Não é nem nessa situação de assinar, de tomar assim, conhecimento da situação. Mas eu fiquei fora de Guarulhos 30 anos quase, 29 anos, que eu saí daqui em maio de 87, fiz uma missão no Nordeste, no Maranhão, fiquei lá 3 anos. Ali sim eu vi o que é miséria e pobreza. E a dificuldade lá, praticamente, pelo que eu pude observar, acompanhar, trabalhar mesmo, até na área de saúde que eu trabalhei lá, trabalhei com tuberculose e hanseníase lá no Maranhão, e a situação era muito boa. O índice lá no Maranhão de pobreza, na época que eu fui lá, era de 92% de miséria, pobreza extrema. Então, durante esse período que eu passei lá, praticamente eu acho que eu fui assim, deixando um pouquinho Guarulhos, porque a realidade não era essa. E depois eu voltei para Guarulhos, fiquei 15 dias, mas eu assumi uma casa em Minas, em junho de 90. Eu vim em maio de 90 para Guarulhos, e em junho eu fui para Minas. E lá em Minas também eu assumi um serviço de saúde pública também lá, e era muito difícil trabalhar com a saúde lá. Já estava, assim,
eu calculava, porque quando eu peguei o hospital lá, eu falava para eles que nós estávamos há uns 30 anos atrasado, porque o Stella Maris estava bem mais avançado, a saúde aqui em São Paulo, mesmo nos hospitais maiores, era muito mais assim, evoluído do que lá onde eu estive em Carmo da Cachoeira. Quer dizer, então você tem uma história de missões também, a gente até vai aprofundar um pouco depois disso. Mas aqui, voltando um pouquinho ao Stella Maris, aqui ainda estava melhor do que nesses outros lugares. E mesmo assim, passa por toda essa dificuldade que passa. Exatamente. Naquela época era muito melhor. Eu trabalhei e fiquei afastada praticamente 29 anos. Lá nós fundamos uma creche. E durante esse período a gente acabou se envolvendo demais com aquilo lá, né? E não que eu tenha deixado, mas eu vim aqui em Guarulhos mais para alguma coisa que eu tinha que resolver, participar de alguma reunião. A senhora esteve acompanhando mais à distância, exatamente, podemos dizer assim. Acompanhando à distância. Então, por isso, o choque que eu levei, o susto que eu levei, nessa diferença depois, na volta minha aqui. Hoje, qual é a principal meta, o principal objetivo da sua gestão que você considera hoje no Stella Maris? O que a Irmã Vitória tem maior vontade de fazer hoje enquanto gestora, presidente? Eu acho que é dar melhores condições para os nossos pacientes. Eu acho que lá no Stella Maris a gente busca isso, a gente busca muito mais missão do que tecnologia, no sentido, no meu ponto de vista, como enfermeira, de humanizar, como religiosa. Eu acho que ali a gente traz um conforto espiritual para o paciente que naquela situação ele já vem com tratamento, com especialização, com médicos já habilitados, com médicos altamente qualificados para dar assistência. Os equipamentos hoje são ultramodernos, então tem condições de dar um acompanhamento físico para o paciente muito bom. Mas a parte emocional do paciente, eu acho que a gente traz esse conforto que ajuda no tratamento do paciente. Então é isso que eu gostaria de estar mais ocupada com essa parte emocional do paciente, de que mesmo essa parte tecnológica que o grupo, os profissionais já fazem. Quer dizer, humanizar o atendimento. Exatamente. A senhora ser menos técnica, mais humana e deixar a parte técnica para quem é técnico. Mas como a senhora está na chuva e quem está na chuva é para se molhar, então tem algumas perguntas nesse sentido que a gente não pode deixar de fazer. Hoje a Prefeitura dá um subsídio para o Hospital Stella Maris todos os anos, né? Na verdade é aprovado aqui, inclusive pela Câmara, e o deste ano foi de R$4.800.000. Por que, com tanto dinheiro injetado, o hospital continua no buraco e com uma dívida, dizem, de cerca de R$50 milhões? Olha, a realidade tem que ser dita, né? Sempre, por favor, a gente busca mostrar a verdade. R$4,5 milhões é praticamente a despesa que nós temos no mês. Em um mês? Em um mês. Então, significa quase nada. Porque é difícil a gente falar, mas é real isso daí. Eu acho que todas as prefeituras estão indo assim bastante mal economicamente, né? Então, haja visto que outros hospitais aqui, também filantrópicos igual o nosso, que recebe 18 milhões e não dá. É bastante complicado. Então, R$4,5 milhões para a gente ali, para o Hospital Stella Maris, é muito pouco. Essa despesa engloba tudo? Gasto com pessoal, com manutenção de equipamento? Exatamente. Com remédio? Com tudo aquilo que você tem. Que nós temos uma despesa mensal de 5 milhões. Quer dizer, o repasse, então, de um ano que a Prefeitura dá... Não dá para o mês. Um mês. Exatamente. Agora, vamos conversar, é real. Eu ontem estava conversando, a gente tem feito um trabalho nas igrejas, né, nas paróquias, eu estou falando sobre a situação do hospital e eu até recebi um artigo que veio falando sobre a tabela SUS, a vergonha da tabela SUS. Infelizmente é real, mas a tabela SUS é impossível trabalhar com isso. Como funciona a tabela SUS hoje? Só para a gente poder entender, explicar melhor para quem está assistindo. Veja bem, um exame de plaquetas que envolve tantos profissionais, tecnologia,
o SUS paga R$ 2,00 e alguns centavos. Por exame. Por exame. Então, se a gente... E, na verdade, ele custa, em média... Contando, somando tudo, eu acho que precisaria fazer um cálculo, mas envolvendo os profissionais, maquinários, locais, papéis, tudo para liberar um resultado de exame. Com certeza muito mais, né? Não dá para a gente mencionar aqui, mas muito mais. Mas isso é uma tabela que existe, então, é a tabela SUS... É uma tabela, existe uma tabela SUS para todos os procedimentos. Até tem um comentário Quem que paga esse valor? Só para a gente entender, é a prefeitura, é o Estado? Quem que paga esse valor pela tabela SUS? Aliás, eu acho que SUS, não é o governo federal, porque isso é um plano federal, né? Ele só repassa para o município o valor e o município repassa esse valor para os hospitais, né? Não é que seja. Quer dizer, assim... o hospital mostra lá o atendimento, o que foi realizado, e aí recebe o valor referente a isso, de acordo com a tabela SUS, que é do governo federal, que está muito abaixo, pelo que a senhora disse aí, do valor Exatamente, certo. É assim que funciona. Então, para cada procedimento existe um valor tabelado. E este valor tabelado, em muitos casos, né, nos casos de... procedimentos assim maiores, né, que são de alta complexidade, gasta-se muito materiais, mas dá para cobrir despesa. Mas quando começa a vir esses casos menores, né, que já foge um pouquinho da média e a baixa complexidade, praticamente a gente trabalha de graça. O hospital trabalha de graça. Dá para mudar esse quadro, irmã? O que você acha? Não é um problema de gestão, então, pelo que você está me falando aqui. As dívidas do hospital não se acumularam devido a problemas de gestão. Aliás, acho que é importante a gente falar sobre isso. A dívida se acumularam não é um problema de gestão, como não é também um problema só de tabela SUS. Mas isso daí a gente refere à maternidade. Foi assim um déficit que foi dando da maternidade mês a mês e que chegou nessa dívida. Quer dizer, existia uma maternidade e a maternidade fechou. Por que ela fechou, irmã? Então, fechou exatamente por isso. Pela tabela SUS, não pelo repasse, mas pelo que arrecadava, digamos assim, pelo atendimento que arrecadava. Exatamente, pelo déficit mensal. Por exemplo, você tem que ter uma infraestrutura muito equipada para poder atender a maternidade hoje, certo, né? E com isso vem a UTI neonatal, os acompanhamento de tudo aquilo que tem que ter para poder assistir o parto. E na época nós já estávamos recebendo todas as gestantes de alto risco no Hospital Estela Maris. E essas gestantes de alto risco tinham as complicações com a criança, com o bebezinho. Então a gente atender essa infraestrutura é que encarecia demais o trabalho com a maternidade, sem contar com a parturiente após o parto. Como já era um tratamento de alto risco, o custo era muito maior. E a tabela SUS não contemplava este valor e foi tendo um déficit mensal dessa defasagem. E nisso foi acumulando, é o que a gente tem hoje, a resposta. Mas só antes da gente fazer o intervalo para não perder o raciocínio, então com o fechamento da maternidade, hoje melhorou um pouco a finança do hospital? Melhorou, só que como déficit, você sabe que se aumenta, porque bancos é assim que trabalha, sim, né? Ganha em cima disso. Então, o déficit, embora tendo equilibrado melhor, é pouco tempo ainda, a gente está com 10 meses fechada a maternidade, 9 para 10 meses, então não tem jeito da gente ainda ter recuperado, mas a gente consegue equilibrar melhor hoje o déficit mensal. Perfeito. A que ponto chegamos? Ter que fechar uma maternidade, algo de extrema importância para um município, para poder sanar as finanças do hospital, dado que não se recebe o valor exato pela tabela SUS. A gente vai continuar falando sobre isso logo após o intervalo, também falar um pouco da história de vida, com certeza, aqui da irmã Vitória. A gente faz uma pausa e volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Ponto de vista de volta, então, hoje entrevistando aqui a mais nova presidente do Hospital Estela Maris, a irmã Vitória Nazaré. Irmã, a gente, antes de ir para o intervalo, falou um pouco da maternidade, da questão do repasse da prefeitura. Só ainda para a gente continuar nesse assunto, há repasse do Estado também hoje para o Hospital Estela Maris ou não? Parece que por uma questão burocrática não há mais. Queria que a senhora falasse um pouco. Não simplesmente aquilo que a gente foi procurar, porque uma vez que estava já orçado um valor no Estado para ser repassado, e inclusive foi até para o Diário Oficial o ano passado, um valor de, me parece que não sei se é 900 mil ou 500 mil, não tenho bem, porque eu não estava aqui na época e não me inteirei muito do assunto, procurei a partir desse ano saber. Mas o que foi falado é que o ano político a gente não podia receber do Estado. E este ano eu tive o prazer de estar com o secretário adjunto da Saúde, Polara, Dr. Polara, que ele é o secretário adjunto, e a gente esteve lá em fevereiro conversando com ele sobre esse repasse, essa subvenção, né, que o Hospital Estela Maris deveria receber. E simplesmente ele disse que não tem dinheiro, que não pode repassar, que não dá. E até hoje a gente não recebeu um centavo desde junho do ano passado. Embora tendo sido orçado esse valor, embora tendo ido para o Diário Oficial o ano passado, e a gente não recebeu até hoje. E agora, em abril, as irmãs voltaram lá com o diretor administrativo e a resposta é não, que não tem dinheiro, que não pode repassar, porque o Estado está sem dinheiro. Sabe que é engraçado? Parece que a senhora leu o roteiro, mas é porque eu tenho uma pergunta muito no gancho para fazer dessa aí. A senhora deu um pouco da sua visão, e vou até pedir para que a senhora reforce agora, sobre a saúde de modo geral no país, né? A gente fala um pouco disso no primeiro bloco, queria que a senhora falasse de novo. Mas nunca tem dinheiro para nada, né? Essa é a grande desculpa. Apesar de ser publicado em diário oficial, apesar de ser publicado nos meios legais, apesar de ser votado em câmaras, enfim, parece que nunca tem dinheiro para a saúde. Também às vezes falta para a educação, falta para todos os setores, na verdade. Mas, na verdade, o Brasil é um país muito rico, produz muita riqueza todos os anos, né? Inclusive, a gente trabalha quase 4 meses, né, do ano, 1/3 do ano, para pagar impostos, para que os impostos voltem para nós em forma de benefício na saúde, na educação, segurança pública. A senhora acha que a saúde ela é pobre mesmo, não é investido como deveria o dinheiro ou que há muito desvio neste país? É uma situação bastante, assim, clara para todos nós. Há muito roubo, infelizmente, na saúde, não é? Quer dizer, no poder público. É uma verdade, o Lava Jato está aí público para todo mundo ouvir. E isso é falado tanto da situação de desvio. Não poderia esse dinheiro que está sendo desviado vir para a saúde? Para várias áreas, né? Que está faltando, mas principalmente para a área de saúde, que é mais vergonhoso, porque, na verdade, eu não acho, assim, nenhuma situação, se a gente for pegar nenhum campo, pior do que a área de saúde. Porque a área de saúde você conta com a vida. São seres humanos que precisam, são seres humanos que estão ali, eles são praticamente nada. Vamos falar alguma coisa sobre a gente doente. Eu já tive o prazer de ficar doente. E olha, quando a gente se torna doente, a gente é só um doente. A gente não é a irmã Nazaré, que como eu sou o nome de guerra, a irmã Nazaré, não é o doutor fulano, não é o presidente da República. Não é o presidente da República, mas é um doente. É uma pessoa que está ali sofrendo, que ele às vezes não tem nem nome, é um número chamado no hospital. Dentro da UTI a gente ouve muito. É o número 3, é o número 4. Nem o nome do paciente se diz. Então, aquela pessoa que está ali, que depende
desses equipamentos, de medicamento de alto custo, de medicamento especial, de materiais, e de repente não tem para ele porque foi desviado. Então a gente sente assim impotente, a gente sente assim muito assim diminuído, vamos assim dizer, trabalhando com esses casos, né? Porque de repente você quer fazer e você é impotente, você não tem aquilo que pode comprar a vida, que é o dinheiro, né? Eu perguntei isso para a senhora, porque como a senhora tem essa parte humanitária, e vejo até que a senhora se emocionou aqui no depoimento, mas porque a senhora tem a parte humanitária, eu não sei como as pessoas não se sentem mal, né, desviando dinheiro que poderia salvar vidas, como a senhora colocou. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco então das missões que a senhora fez. A senhora sempre teve a vocação assim de ser irmã, de fazer o bem, de ir para essas missões, desde pequena que a senhora gostava de se dedicar aos outros? Desde pequena. Eu acho que a vocação, a gente nasce com ela e à medida que a gente vai trabalhando essa vocação, ela vai se afirmando. Mas desde pequena eu sempre trabalhei assim, quando acontecia alguma coisa na família, eu corria e ia dar socorro, eu era pequenininha. Ia dar socorro e a minha mãe sempre falava assim, né? Que bom se uma das minhas filhas fosse freira ou fosse padre. Tanto que eu tenho um irmão que se chama Camilo, por devoção a São Camilo, que, por sinal, ele é protetor dos doentes. E ele é o nosso carisma, São Camilo de Leles. Então, eu já tinha isso quando eu era criança. E quando eu conheci a congregação, eu entrei na congregação, já comecei a trabalhar, e sempre tive assim em mente. Eu estudei aqui em Guarulhos, aqui na Integradas na época, né? É a congregação das filhas de Nossa Senhora Estela Maris. E só até, antes da senhora completar o raciocínio, é bom que a senhora fez uma pausa aqui para beber água, só para esclarecer quem é a irmã Nazaré, né? Hoje tem 65 anos, nascida em Paraisópolis, interior de Minas, por isso tem esse sotaquinho assim, gostoso de ouvir. Pois não, irmã, pode continuar. Então, e eu fiz a faculdade aqui. Na época, não sei se a gente pode lembrar que estava a guerra nas Malvinas, em 80. E até eu tinha feito inscrição para ir trabalhar na guerra sem a ordem da minha madre superiora. E ela chamou atenção, ficou brava, porque era um absurdo a gente ir para as guerras, né? E eu falei, se nós somos freira, nós somos religiosa, está à disposição realmente do serviço missionário, eu quero ir para a guerra. E eu tinha feito inscrição para ir na guerra. E ela não se conformava com isso, mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar com aqueles casos piores, né? E eu gostava muito na época que Quer dizer, quem mais precisa de ajuda, na verdade. Exatamente. Né? E o Estela Maris, ele dava atendimento. Nessa época ele tinha pronto-socorro aqui no Estela Maris. E todos os casos de acidente que tinha, tanto na Fernão Dias quanto na Dutra, que a bifurcação, praticamente, o Hospital Estela Maris atendia essas duas vias. E todos os casos que acontecia de acidentes, eu estava presente, porque eu ia lá para atender os pacientes. Então, eu não medi esforços para estar à noite, de plantão, para socorrer. E todos os casos, eu queria estar participando disso, né? Então, eu sempre tive assim e sempre gostei muito de mexer nos casos mais graves. Uma vocação para o bem. A senhora é uma pessoa Exato. Iluminada, viu, irmã? E aqui no Brasil, que missões você teve? Você falou um pouco da missão no Maranhão. Que outros estados você visitou? O que você viu de muito ruim que você até chegou a se chocar e de bom também que você pode trazer aqui para a gente? No Maranhão foi assim muita situação de miséria, de fome e o índice de desnutrição, porque eu trabalhava pela Pastoral da Criança, praticamente do estado do Maranhão inteiro, que eu morava numa cidade pequena e lá o índice de desnutrição era de 97%. De desnutrição grave, e a gente conseguiu recuperar. Mas o que mais chamava atenção é que a gente falava lá até a gente usava, é uma tubiacanga, um país sem lei, porque eu nunca vi tanta doença, tanta miséria, tanta morte, tanta fome.
porque lá as famílias tinham 10, 12, 15 filhos para sobrar alguns. Porque quando a criança morria lá nos primeiros 2 anos de vida, a mãe dizia que ela tinha um anjinho no céu, então tinha que ter muitos filhos, morrer muito para ter muito anjinho no céu. Então esse era o conceito que a família tinha lá no Nordeste, na época que eu trabalhei. E isso era duro, era triste a gente ver dessa maneira, né? Essa é uma frase que realmente marca, né? Marca muito. E de bacana, o que a senhora visitou, que a senhora pode passar para a gente de bacana também? No Maranhão tinha muita gente que o povo, eles conseguiam pouco, mas o pouco que eles conseguiam, eles ficavam muito felizes. E aquilo estimulava a gente também a viver daquela maneira. Porque eu tinha ido daqui de Guarulhos, numa época de evolução, a cidade estava expandindo, crescendo, e naquele período eu fui para lá, né, no Maranhão, pelo menos lá acho que estavam 100 anos atrás. Então, qualquer coisa de bom que surgia para eles lá, então eles ficavam felizes, faziam festa, né? Ia dançar, porque eles comemoravam com a dança aquele bem conseguido, né? Então, a gente recuperava uma criança de uma desnutrição, tinha festa, recuperava de uma desidratação, que era muito comum lá, mas quando a gente conseguia recuperar, também era festa. Então, isso foi me dando, assim, em termos de missão, o valor pela vida. O que aquele povo valorizava, na verdade, né? Então, aquilo ali foi, assim, trazendo para a minha vida uma maneira da gente também valorizar como eles valorizavam, né? De repente, eu acho até uma coisa que me chama a atenção hoje, quando eu lembro disso. Mas eu falei assim, quando eu fui para o Maranhão, eu era uma técnica dentro da área de enfermagem, eu queria saber o melhor, eu queria fazer o melhor e tudo que eu fazia eu achava que faltava. Quando eu fui para o Maranhão, que eu vi que não tinha nada naquilo lá, eu falei, nossa, o quanto que eu sei hoje, o valor que a gente tem que ter à vida. Então eu vi um outro lado da vida, que não é a tecnologia que vale, mas é o ser humano, a pessoa. Então, eu mudei um pouquinho a minha maneira de ver as coisas. Então, foi muito melhor nisso. E o brasileiro que acaba sendo um otimista, como sempre, né? Até às vezes nas piores situações, acaba sendo solidário e otimista. Irmã, muita gente teme que o Hospital Estela Maris, por conta de todos esses problemas que a gente já citou aqui ao longo do programa, possa fechar. Pode mesmo? Tem algum risco? Bom, por ser um hospital filantrópico e por as irmãs estarem hoje na frente de toda a situação que tem acontecido, tentando recuperar aquilo que se perdeu, eu acredito que não. A gente tem lutado para que isso não aconteça. Não é nossa intenção. A gente está tentando melhorar a situação do hospital na parte estrutural dele, né? Recuperar alguns setores que foram assim desativado, mas eu não penso na possibilidade de fechar. E outra, eu acredito muito na população. A população não deixa. Eu tenho passado nas paróquias, tenho visto 90% da população dentro das paróquias, que eu entro nas igrejas na hora da missa, 90% do povo já foram assistidos no Estela Maris, ou tem parente que já passou pelo Estela Maris. Muitos que já nasceram lá, que o hospital tem 50 anos, nós estamos comemorando 50 anos de existência do hospital. Então, eu acho que eu não penso em fechar, nunca. Bom, para a gente encaminhar então ao final do programa, irmã, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a saúde em Guarulhos, né? A gente falou do modo geral no Brasil, falamos até dos problemas de desvio de corrupção. Queria que a senhora falasse um pouco da saúde em Guarulhos, qual é o olhar da irmã Vitória sobre a saúde aqui na cidade? Bom, eu acho que isso é difícil falar, porque eu acho que em tão pouco tempo, eu ainda não conheço ainda esses 30 anos que eu tive afastada, eu ainda não tenho uma posição, porque eu não fui em nenhum lugar. Tenho visto pelas reportagens, mas assim muito pouco sobre a situação que está aqui em Guarulhos Saúde. Então, eu não falaria, não me arriscaria a falar da situação dentro de Guarulhos. Mas eu acho que no Brasil, pelas reportagens que a gente acompanha e por onde eu andei, estou vindo de lá recentemente, em fevereiro,
Eu ainda estou de férias prêmio na prefeitura lá de Carmo da Cachoeira. Eu estou indo para lá agora nesse próximo final de semana para poder acertar a minha situação no poder público. E sei que lá é muito ruim. Não só na saúde pública do município, mas como o hospital de lá também tem passado por muitas dificuldades, assim como as cidades pequenas em Minas, né? Três Corações, Varginha, Três Pontas, naquela região onde estou, a situação lá é muito ruim, porque quando a gente tem um paciente doente lá em Carmo da Cachoeira, por exemplo, um paciente que precisa de uma unidade de terapia intensiva, ele tem que rodar mais ou menos 400 quilômetros, 300 quilômetros para conseguir uma vaga de UTI. Então, significa que a situação está muito ruim. Agora, aqui em Guarulhos, eu não me arriscaria a falar, não. Eu não tenho, assim, o conhecimento suficiente para falar. Tá certo, irmão. Eu queria deixar, então, um espaço aqui para as considerações finais da senhora. A senhora bem lembrou, são 50 anos de Hospital Estela Maris, 50 milhões de dívidas, 1 milhão praticamente para cada ano. Então, a bomba é bastante grande para a senhora. Eu desejo boa sorte e agradeço a presença aqui. Muito obrigado, irmã. Considerações finais. Pode ficar à vontade para a sua mensagem final, por favor. Então, eu acho que, graças a Deus, a gente tem, assim, lutado, né? E vamos esperar que os poderes públicos pensem um pouquinho na dificuldade das pessoas que são mais desprovidas de recurso, né? Porque tem gente que tem bons convênios, pode procurar melhor hospital. Tem gente que tem condições financeiras melhor, pode procurar também. Mas e as pessoas que dependem do SUS? Onde que eles vão procurar? Então, a gente reza e pede a Deus para que o governo tenha um pouquinho só de sensibilidade e olhe também para isso. E também olhe para o Estela Maris, que tem feito tantas coisas boas durante esses 50 anos, né? Então, que a gente possa continuar dando assistência. E a gente só quer fazer isso, procurar fazer o bem, porque nós estamos aqui para fazer isso. Deus nos colocou no mundo e Deus pede para nós a responsabilidade de uma missão que Ele nos colocou. E a gente precisa responder essa missão. Obrigado, irmã, tá certo. E que os governantes tenham aí também, além da sensibilidade, né, um pouco de amor à vida. Afinal, Exatamente. A vida pertence a todos nós. Este foi o ponto de vista de hoje, aqui com a irmã Vitória Nazaré, presidente do Hospital Estela Maris. Quero agradecer o carinho da sua audiência e a sua companhia. Lembrar que você assiste a uma edição inédita do Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, pela NET TV por assinatura, agora canal 7 digital, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado, a gente se vê então numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.